pessoal, hoje com meu conteúdo novo, então vou me apresentar aí para quem está chegando agora. Meu nome é Cláudia Vilas Boas, eu sou escritora do blog Textos Soltos, onde eu escrevo sobre o cotidiano, sobre experiências pessoais, sobre emoções, sentimentos e sobre espiritualidade. Então esse é um conteúdo agora que vai falar mais sobre essa questão da espiritualidade, que é uma parte assim da minha vida que eu tenho muita conexão. Eu sou reikiana, leitora de baralho cigano, né, faço leitura terapêutica e eu vou fazer esse conteúdo com a minha experiência com os oráculos, principalmente o baralho cigano. Então eu vou situar mais ou menos assim como que vai funcionar esse conteúdo. Então, toda quarta-feira eu vou colocar aqui uma semana vai ser com o baralho cigano e na semana seguinte com algum outro tipo de oráculo. E eu vou intercalar. Né? O mesmo baralho cigano, eu tenho vários baralhos e cada baralho tem ali a sua energia, né? Que a intuição vai dizer, né? Qual a energia daquele momento. E eu espero, né? Que chegue aí para vocês, para quem estiver precisando, uma mensagem do universo. Porque quando a gente pergunta, a gente sempre tem a resposta. Se a gente prestar atenção, as respostas sempre nos chegam, as mensagens sempre chegam para a gente de formas assim inusitadas, né? Então eu espero poder contribuir aí com vocês, com esse novo conteúdo, e que vocês recebam mensagens para os questionamentos, ou às vezes uma mensagem que de repente faz algum sentido para vocês, certo? Então, para essa estreia, hoje eu vou usar esse oráculo, que é o baralho cigano da fortuna, um baralho muito bonito, uma energia bem forte, certo? E vai funcionar da seguinte forma. Então, toda quarta-feira eu deixo, aqui na sequência vai entrar eu vou deixar a imagem de 3 cartas com uns cristalzinhos, elas vão estar viradas, né? E vocês vão ali respirar, pensar, fazer alguma pergunta ou simplesmente pedir um conselho. Escolhe a carta que mais chamar a atenção. E aí, na sequência, eu vou falando sobre cada carta e aí vocês vão receber aí a mensagem de acordo com a carta que vocês escolheram, certo? Então, espero que vocês, né, me sigam aí, me acompanhem nesse novo conteúdo e que recebam aí as mensagens que forem realmente fazer sentido aí para o coraçãozinho de vocês, tá bom? Então, volto já com as leituras das cartas, certo? Se você escolheu a carta 1, que é a criança, a criança é uma carta que fala de renascimento, de renovação, de novidades, de coisas novas chegando e de um momento de alegria também, né? A criança, ela traz aquela alegria, né, genuína dela, curiosidade, a estar atentas, né, às novidades que estão chegando. Se a sua questão foi com relação a amor, né, sentimentos, relacionamentos, e ela fala de novidades, de novas relações, de novos encontros, novos contatos, e às vezes também de uma renovação no próprio relacionamento que você já pode ter, né? Se você já está num relacionamento, uma renovação nessa relação, né? Algo que traga mais harmonia, mais alegria. Então, é uma carta muito positiva. Se você fez a questão com relação a trabalho, também é uma carta que fala de novas oportunidades chegando, de novas possibilidades de trabalho, ou até de uma melhora no seu ambiente de trabalho, dele se tornar mais leve, mais agradável,
um ambiente de harmonia e também fala também de prosperidade, né? De coisas positivas chegando na sua vida, né? De crescimento, né? Criança também traz esta ideia, né? De estar em evolução, em crescimento, de novos conhecimentos. Então, é uma carta que traz aí a possibilidade ou de novos ambientes de trabalho, de oportunidades novas de trabalho, ou de evolução dentro de onde você já está, mas de uma harmonização, de uma melhora de condição e de mais prosperidade para esse trabalho, às vezes, e também até de possibilidades aí de recebimentos, de às vezes uma promoção, alguma coisa que vá trazer mais uma melhora aí na condição financeira. Se a sua questão foi sobre saúde, na questão da saúde, a criança ela fala de recuperação, revitalização. Então, se às vezes você está passando por algum probleminha, essa carta vai estar te dizendo que você vai estar caminhando aí para uma renovação, para uma revitalização, e pode se tratar, inclusive, sobre questões até de fertilidade, de maternidade, para quem está buscando aí, né, esse caminho, também é um momento propício e justamente de recuperação ou de algumas buscas, talvez, né, de novas possibilidades aí, às vezes terapias mais holísticas para esse momento aí de revitalização. Então, é algo que está caminhando para um momento muito positivo. Então, é um momento propício, assim, quem está precisando aí, passando por alguma dificuldade de saúde, é um momento de recuperação. E para quem está aí buscando mais, cuidar mais da saúde, assim, é um momento de investir realmente nisso, nessa questão do cuidado pessoal, da revitalização e de cuidar melhor do corpo físico, né? De trazer, inclusive na questão assim emocional, né? Trazer mais, porque o emocional interfere muito na nossa saúde. Então, trazer mais alegria, às vezes cuidar mais, de ter mais contato, às vezes, mais contato com a natureza, né? E isso vai ajudar com certeza nessa questão da harmonização física. E se a sua questão foi espiritual, aí é realmente um momento de começar aí, de repente, um caminho novo espiritual, uma busca espiritual, uma evolução espiritual. É um momento de renovação nesse lado espiritual, nesse momento aí de se inspirar e olhar um pouquinho mais para as questões espirituais, sair um pouco do material e olhar um pouco mais, porque é um momento que está pedindo aí esse olhar e esta evolução aí espiritual, né? Então, para essa carta, essas são as mensagens. Se você escolheu a carta 2, é o trevo. Coincidentemente, é a carta 2 do baralho mesmo, o trevo. O trevo é uma carta, né? O trevo está relacionado, né, à sorte. Então, é uma carta, uma das cartas mais positivas do baralho. Então, ela realmente fala de prosperidade, de possibilidades e oportunidades inesperadas chegando, e tudo para trazer sucesso, tudo tem um retorno positivo. Se você pensou em alguma questão com relação a relacionamentos, é um momento assim de oportunidades, porque o trevo ele fala de situações inesperadas, então é um momento de oportunidades e também de fortalecimento de laços. Então é um momento muito propício justamente para novos relacionamentos ou para fortalecimentos dos relacionamentos já existentes. Se a sua questão foi com relação a trabalho,
Também a carta do trevo fala de oportunidades, tanto de crescimento, onde já se encontra, ou de novas oportunidades aí surgindo. E até mesmo de possibilidades assim de ganhos inesperados, né? De repente você ganhar aí um sorteio, você ganhar na loteria. Então, assim, as portas estão abertas para que chegue a prosperidade e de uma forma rápida e inesperada, né? Porque o trevo é aquela coisa da sorte, aquela coisa que é, né, inesperada, instantânea. Então, é uma carta muito positiva na questão financeira também, de trazer muita prosperidade. Se a sua questão foi com relação à saúde, também é uma carta de muitas possibilidades e, inclusive, é uma carta que chama para se olhar com mais atenção, cuidar bastante da gente, aproveitar as oportunidades que surgem aí de conhecimentos que possam trazer melhores condições para a nossa saúde, a gente fazer escolhas mais conscientes para o nosso autocuidado. Né? Então, ficar atento, porque é um momento realmente de cuidar da gente e de aproveitar todas as oportunidades aí que a gente tiver de fazer escolhas mais saudáveis e para trazer mais fortalecimento, mais vitalidade e cuidar realmente da saúde de uma forma mais abrangente e completa, certo? Se for também com relação à espiritualidade, então também é um momento de que está muito aberto para justamente essa evolução, para esse entrar nesse caminho espiritual e tentar desenvolver e se envolver com novos conhecimentos, também fazer escolhas que te tragam aí possibilidades de evoluir nesse caminho espiritual. E principalmente é um momento de trazer coisas mais positivas, né? Deixar de lado as escolhas que trazem peso, porque às vezes a gente escolhe alguns caminhos aí que na verdade não estão muito em sintonia com a gente. Então agora é o momento de prestar atenção no que realmente nos faz sentir bem, que é aquela coisa que nos traz paz, nos traz equilíbrio, e seguir por este caminho, porque é por aí que o caminho está aberto e que é onde nós vamos ter a condição de realmente encontrar a nossa essência e nos trazer mais a harmonia e a paz que todo mundo busca, né? Então é um momento aí de se concentrar no que realmente traz harmonia e paz para a gente, sintonizar no que está conectado com a nossa essência e descartar o que nos faz, às vezes, nos traz mais peso do que realmente crescimento, certo? Se você escolheu a carta 3 é a torre. A torre é uma carta que ela trata de desafios, às vezes desafios aí inesperados que vão surgir, né? Então desafios que deverão ser enfrentados. Mas e todo mundo passa, né, pelos seus desafios e às vezes ela está falando justamente para quem está passando por algum desafio. Então, se a questão da sua desse seu momento, sua questão trata de relacionamento, então é um momento em que os relacionamentos podem estar um pouquinho em desequilíbrio, passando por algum momento de conflito, e aí a necessidade realmente de uma reflexão, de diálogo, ou se é uma pessoa que está querendo agora, nesse momento, entrar em algum relacionamento, é um momento de refletir, de pensar se às vezes a gente precisa de um pouco de algum tipo de estar com a gente mesmo, entrar num processo de solitude, né, que é você aprender a gostar de você primeiro antes de entrar
querer partilhar a vida com outra pessoa. Se você não está inteiro, fica difícil de você conseguir ter uma relação, criar uma relação harmônica, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala: quem não é um bom ímpar jamais será um bom par. Então esse é um momento que se você está sozinho, não está num relacionamento, talvez seja um momento de primeiro se estabilizar emocionalmente antes de buscar aí, né, algum tipo de relação. Pode também estar falando de relacionamento de existência, inclusive relacionamentos familiares, que possam estar assim, em conflito. Então, é o momento de parar, refletir, avaliar, para poder tomar as decisões que possam trazer harmonia, certo? Se a questão foi uma questão de trabalho, então, assim, é um momento desafiador, então, que exige talvez um pouco mais de investimento em aprendizado, em conhecimento, você se aprofundar, porque a torre, né? A torre ela traz aquela ideia do isolamento, né? Nas histórias, né? Nas contos de fadas, né? A princesa sempre fica isolada na torre, né? Então ela traz um pouco aquela coisa do interno, do isolamento. Então, no trabalho, pode ser aquele momento de você ter que realmente aprofundar os seus conhecimentos para poder crescer. E aí, talvez, superar os desafios. Às vezes está precisando, está querendo encontrar, aí está buscando aí uma colocação, mas há essa necessidade de aprimoramento, né, de busca de conhecimento para conseguir uma colocação que seja realmente traga prosperidade, harmonia, né, equilíbrio para sua vida. E também, em alguns casos, também a torre fala sobre um momento de, às vezes, né, uma aposentadoria, de chegar aquele momento que é um momento de cuidar mais de si, né? Quando as pessoas já trabalharam tanto, às vezes a pessoa quer continuar, mas às vezes chega aquele momento em que realmente ela tem que dar uma pausa, já cansou, então pensar numa aposentadoria ou trocar por uma atividade um pouco mais tranquila, menos estressante, menos desgastante, que vai trazer mais equilíbrio, né? Mais equilíbrio realmente interno, né? Uma qualidade de vida melhor. Se for com relação à saúde, aí é um momento de fortalecimento mental. Ou às vezes a pessoa, tem algumas pessoas, elas acabam se isolando demais e isso acaba trazendo prejuízos, porque nós somos seres, né, que precisamos, né, socializar, precisamos de contato com outras pessoas. E tem gente que acaba se isolando demais e isso acaba trazendo algum tipo de prejuízo, principalmente desequilíbrio emocional e mental. Então é momento de pensar, né, se realmente você não está se isolando demais, que às vezes a gente entra naquela questão de ter dificuldade porque convive com pessoas que pensam muito diferente às vezes, mas aí a gente tem que ter a habilidade de conseguir conviver, contornar sem precisar se envolver, mas levar as coisas de uma forma mais leve, entender, né, também um pouco as outras pessoas e aprender a ter jogo de cintura para poder conviver, principalmente quando são pessoas que a gente gosta, pessoas do nosso círculo, né, de amizade ou familiar. Então é um momento aí de sair desse isolamento, porque o isolamento pode trazer aí desafios, principalmente com as questões de saúde mental e emocional. A torre também pode falar, de repente você pode prestar atenção aí com algum probleminha, desequilíbrio na parte de estrutura óssea também é uma coisa que ela está um pouco relacionada e pode se prestar também atenção caso esteja aí passando por algum desafio, né, nessa questão. Já se a questão é espiritual,
Aí já é o contrário, aí já está pedindo realmente uma interiorização, sair um pouco do barulho, da agitação do mundo e se interiorizar, tentar buscar algumas terapias ou algumas práticas, ferramentas que possam te centrar melhor, por exemplo, buscar meditar, né, fazer práticas como o Ho'oponopono, se não se isolar totalmente do mundo, mas buscar momentos de isolamento e de concentração nessa olhar para dentro, né? Olhar para dentro e conseguir também se dedicar a esses momentos de busca interior de aprimoramento e de autoconhecimento. Então, aí é um momento de isolamento para crescimento, para um crescimento espiritual, para buscar coisas, porque a gente precisa também fortalecer o nosso campo energético, as nossas questões espirituais, buscar conexões mais fortes. E aí, para isso, a gente realmente precisa, às vezes, daqueles momentos de estar a gente com a gente mesmo e as práticas, né? Respiração, meditação sempre ajudam. Então, aí nessa questão espiritual, realmente está pedindo um pouquinho mais de silêncio e menos barulho externo, né? Olhar mais para dentro e buscar essa conexão espiritual, que não está muito fortalecida, certo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham recebido aí mensagens que tenham feito sentido, que tenham auxiliado, contribuído. E a gente vai se encontrar, né, num próximo conteúdo. E esse foi o primeiro, então, assim, ainda tem alguns ajustes para fazer. Vocês sabem que eu, com tecnologia, sou meio aí atrapalhada, mas espero que tenha dado aí para vocês aproveitarem e refletirem com essas mensagens do baralho. E na próxima semana eu volto aí com um oráculo diferente, certo? Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.